Olá, amigos! Quero compartilhar com vocês um estudo breve sobre após a morte. A alma dorme ou está acordada e consciente? Nós vamos ver alguns textos das Escrituras para entender se a alma dorme ou se ela está acordada e consciente. Eu quero iniciar esse estudo fazendo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Aqui o apóstolo Paulo se refere aos cristãos que morreram em Cristo, como quem dorme no Senhor. Ele usa o que nós chamamos de eufemismo. É uma palavra usada para suavizar uma palavra forte, que choca. Por exemplo, morre um familiar de alguém e você precisa dar a notícia. Para suavizar as palavras nesse momento tão difícil, tentando não chocar, você diz à pessoa: o seu pai partiu, está com o Senhor. Você não diz teu pai morreu. Então aqui o apóstolo Paulo usou a palavra dormir para se referir à morte, porque o cristão de fato não morre. Fisicamente e temporariamente o corpo morre, mas a alma e o espírito permanecem vivos. Quero ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 ao 15, outro texto do apóstolo Paulo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, sem o conhecimento, quanto aos que dormem, morreram. Você vê aqui outro eufemismo, a palavra dormem, para significar ou se referir àqueles que morreram, para que não entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos-vos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, até o arrebatamento da igreja, não precederemos os que dormem. Ou seja, quando a trombeta soar, os que estiverem vivos e fizerem parte da igreja não serão arrebatados e glorificados para estar com o Senhor antes de nós, antes dos que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo serão os primeiros a receber um corpo glorificado e se encontrar com o Senhor nos ares. Simultaneamente,
momentos após nós, os que estivermos vivos, também seremos glorificados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Vamos ver agora outro texto, João, capítulo 11, versículos 11 ao 14. Assim falou e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Aqui o Senhor Jesus usou, como Paulo, um eufemismo. Ele suavizou a palavra morte pela palavra dorme. Depois ele foi objetivo, porque os apóstolos não estavam entendendo o eufemismo. 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. Agora, um exemplo do Antigo Testamento sobre a morte do grande rei Davi. E diz o texto: E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, na cidade de Jerusalém. Você vê no texto um eufemismo. Davi dormiu com seus pais, ou seja, ele morreu, e o texto se refere a isto com a palavra dormir. O texto usou um eufemismo semelhante aos textos anteriores. Agora vamos ver novamente Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, dos versículos 22 ao 25. A passagem que eu não considero uma parábola, mas um fato verídico contado pelo Senhor Jesus. Porque nas parábolas ele não cita nomes de pessoas, e nessa passagem ele cita o nome de uma das pessoas. Não cita o nome do rico para preservar a sua imagem e a sua família. Haja visto que ele se refere a ele como alguém que está no tormento do inferno, do Hades ou do Sheol, como no grego e no hebraico. Lucas 16, 22 a 25 diz: Lázaro e Abraão acordados. É o título que eu dei. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui é uma palavra que se refere ao paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e chamando ou clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, pois eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste todos os teus bens em vida,
e Lázaro somente males. E agora este, que é Lázaro, está consolado, e tu atormentado. Você vê que tanto a alma de Lázaro quanto a alma do rico, após a morte, estavam acordados e conscientes, tanto que o rico sabia quem era e lembrava da sua vida aqui na terra. Mais uma prova de que após a morte, quando a alma deixa o corpo e é levada pelos anjos ao terceiro céu, também chamado de paraíso, ou por demônios, anjos caídos ao seio da terra, Hades, Sheol, vulgo em português inferno, ela está acordada e consciente e não dormindo, como algumas pessoas acreditam por interpretar errado alguns dos textos que eu estou citando para você. Eles não entendem que as palavras que falam sobre dormir refere-se a um eufemismo, a suavizar uma palavra dura. Quero ler outro texto, Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Antes de ler, eu peço, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas, levando a palavra de Deus. Filipenses 1, 23. Mas de ambos os lados estou em apertos, disse Paulo, tendo o desejo de partir. Aqui ele usa também um eufemismo, partir, morrer, e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo considerou que morrer e estar com Cristo é melhor do que o viver aqui nessa terra. Eu quero ler agora com vocês Atos, capítulo 14, versículo 19. Paulo teve uma EQM. O que é uma EQM? É uma experiência de quase morte. Existem milhares de relatos de pessoas que tiveram parada cardíaca e respiratória e relatam que viram sua alma sair do corpo, puderam observar o seu corpo, às vezes na sala de cirurgia, e contam histórias do que aconteceu durante aqueles breves minutos em que estiveram sem vida fisicamente. Aqui acredita-se que Paulo teve uma experiência de quase morte quando ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade por ter sido considerado morto. Provavelmente ele estava morto, mas como a igreja orava por ele e ainda Deus tinha um propósito para com a sua vida, ele ressuscitou. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Eu acredito que eles verificaram se havia batimento cardíaco, respiração, pulsação, e viram que de fato ele estava morto e o tiraram para fora da cidade. Acredita-se que essa ocasião em que ele esteve morto por apedrejamento por alguns minutos, não sei precisar o quanto, foi que ele teve a sua experiência pós-morte. Ele teve um arrebatamento ao terceiro céu, aonde ele descreve
em uma das cartas à igreja em Corinto, está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2, 3 e 4. Vamos ler juntos? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo viu maravilhas e ouviu da parte de Deus coisas que não lhe foi permitido revelar pela grandiosidade. A humanidade não está pronta para ouvir. Eu quero concluir com esse último texto de Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10. Você vê que toda a alma que nós estamos relatando aqui, ou todos os textos, mostram que há consciência após a morte, que a alma não está dormindo, não está no sono da alma, mas acordada e consciente. Se a pessoa foi salva, foi levada pelos anjos ao terceiro céu, está acordada, consolada, consciente, aguardando a primeira ressurreição que ocorrerá junto do arrebatamento da igreja. E se morreu sem Cristo, sem justificação, está em tormentos no Hades, ou Sheol, o vulgo inferno. Está escrito em Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam, veja no texto, as almas daqueles que morrerem durante o período da grande tribulação, em que o anticristo vai governar sobre muitas nações da terra. Ele vai matar as pessoas que rejeitarem o seu governo e a sua marca na fronte ou na mão direita, conforme Apocalipse 13, ali no versículo 17 e 18. E Apocalipse mostra que ele vai matá-las por decapitação. E aqui o texto de João descreve que ele viu a alma dos mártires da grande tribulação, que haviam sido mortos decapitados porque amaram a palavra, deram o testemunho da fé em Jesus e assim foram mortos. Tombaram na terra, mas suas almas foram conduzidas ao céu, e eles aguardam o final do governo do anticristo para a próxima etapa da ressurreição, porque houve uma ressurreição antes, quando Cristo arrebatou a igreja. No meio tem a ressurreição das duas testemunhas mártires, e no final, quando o anticristo estiver por destruir e aniquilar Israel e os seus habitantes, cercando Jerusalém ali no Megido, Jesus vem, conforme o texto de Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11 ao 15, você pode ler. Ali acontece a segunda etapa da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Os santos do Antigo Testamento ressuscitam com corpos glorificados, e os que morreram durante o período da tribulação também ressuscitam para reinar com Cristo na terra por 1000 anos. É o reino messiânico milenar. Você pode procurar aqui no meu canal um vídeo de estudo excelente, onde eu explico sobre o reino messiânico milenar. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas nosso sangue
dos que habitam sobre a terra? E foi-lhes ordenado que vestissem vestes brancas de justiça, porque eles creram em Jesus. Então a justiça de Jesus, que cumpriu toda a lei, os reveste. E aos olhos de Deus, eles são vistos como pessoas justas, embora não tivessem justiça própria, como você e eu. Não somos salvos pelas obras, mas pela fé em Jesus. Ele pagou o preço pela nossa redenção. Por isso toda a glória e honra devem ser dadas ao seu santo nome. Aqui você vê que os salvos, a alma deles, após a morte, estava acordada e clamava por justiça, não estava dormindo. Então, nós vimos que não há base bíblica, nem no Antigo Testamento e nem no Novo, para afirmar de que a alma dorme, o sono da morte. Mas nós vimos que trata-se de textos usando eufemismo, uma palavra para suavizar uma palavra dura, como a morte, que é o grande inimigo do homem. 1 Coríntios 15, 26 diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, nós vimos que não existe sono da alma, que a alma permanece acordada e consciente, ou no inferno, sem Cristo, ou no terceiro céu, embaixo do trono de Deus, se morreu justificado. Espero que esse vídeo tenha edificado e abençoado a sua vida. Nos ajude se inscrevendo, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando essa palavra poderosa da parte de Deus. Um abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.